Muito bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Todos aqueles que puderem colocar de pé, vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 6 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 3, 6 a 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Senhor Deus, pedimos a Tua graça, Senhor, este culto. Ajuda-nos a entender a Tua palavra. Dá-me clareza, Senhor, pelo Teu Espírito Santo para a comunicar e abre o nosso coração para que possamos recebê-la e praticá-la, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Gostaria de iniciar a pregação desta manhã com uma poesia. É uma poesia de um escritor inglês, nascido em Inglaterra em 1608. E ele escreveu esta obra muito conhecida chamada O Paraíso Perdido. Se eu tivesse combinado com antecedência, pediria ao Maiuca para ler esta poesia, que não haveria pessoa mais adequada do que o nosso poeta e filósofo Maiuca para ler esta prosa. Mas, no entanto, eu vou fazer o meu melhor, porque eu acho que esta prosa, esta poesia, descreve de uma forma interessante aquilo que aconteceu na mente de Eva no momento da queda. Depois de Eva ouvir o dragão, o texto diz o seguinte: Ele terminou e suas palavras, cheias de astúcia, encontraram no coração de Eva entrada fácil demais. Com os olhos fixos, ela contemplava o fruto, que só em olhar tentava, e nos seus ouvidos ressoavam ainda as palavras persuasivas que lhe pareciam impregnadas de razão e de verdade. Entretanto, a hora do meio-dia aproximava-se, despertando em Eva voraz apetite, excitado pelo cheiro saboroso desse fruto. Estando ela agora disposta, com o desejo que aumentava, de tocá-lo e prová-lo, e perturbada olhava ardentemente. No entanto, detém-se por um momento e reflete consigo mesma. Grandes são as tuas virtudes, sem dúvida, ó melhor dos frutos. Ainda que interditado ao homem, digno de ser admirado, és tu, cujo sabor, tanto tempo evitado, deu, desde a primeira experiência, a palavra do mundo e ensinou a uma língua que não foi feita para discursos a celebrar o teu mérito. Aquele que nos proíbe o teu uso não escondeu o teu valor também, chamando-te árvore da ciência, a ciência do bem e do mal. Ele nos proibiu de te provar, mas a sua proibição recomenda-te mais, pois dela se conclui o bem que comunicas e a necessidade que temos de ti, o bem desconhecido. Em verdade não o temos, ou se o temos, continuando ainda desconhecido, é como se não o tivéssemos absolutamente. Em termos claros, o que nos proíbe ele de conhecer? Proíbe-nos o bem? Proíbe-nos sermos sábios? Tais proibições não prendem, mas se a morte nos enlaça com prisões futuras, que aproveita a nossa liberdade interior? No dia em que comermos este belo fruto, morreremos. Tal é a nossa sentença. Mas a serpente morreu? Ela comeu e vive. Ela sabe, ela fala, ela raciocina, ela discerne, ela é irracional até agora. A morte foi inventada para nós dois somente? Ou nos foi este alimento intelectual negado e reservado aos animais? Assim parece. Mas o único bruto que primeiro provou, sem ser avaro, comunica com prazer o bem que lhe sucedeu, a autoridade insuspeita, amigo do homem, afastado de toda a falsidade ou astúcia. Que temo, pois? Ou melhor, sei eu, nesta ignorância, do bem e do mal, o que deva temer de Deus e da morte?
da lei ou da penalidade. Aqui cresce o remédio de tudo. Esse fruto divino, belo à vista, atraente ao paladar e cuja virtude é dar sabedoria. Que me impede, pois, de colhê-lo e de nutrir ao mesmo tempo o corpo e o espírito? Assim dizendo, sua mão ousada numa má hora avança alcançando o fruto, arrancando-o e come-o. A terra sentiu o golpe. A natureza nas suas bases, suspirando através de todas as suas obras, com sinais de tristeza, anunciou que tudo estava perdido. O Paraíso Perdido, de John Milton. Agora, esta parte da obra ilustra, de maneira especulativa, a inflamação do desejo que levou à rebelião. Este é o tema que nós estamos a tratar, da tentação à rebelião. Mas antes de entrar no assunto que eu quero falar esta manhã, eu preciso de dizer isto. O ser humano é um poço de desejos. O ser humano é um poço de desejos. E por causa do pecado, os nossos membros são escravos desses mesmos desejos pecaminosos. O apóstolo João diz-nos isto. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, o apóstolo diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência ou o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência ou o seu desejo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por isso, os nossos membros estão escravizados pelo pecado, mas nós somos um poço de desejos. Grande parte das nossas decisões que tomamos no dia a dia, são influenciadas, como diz o título do livro do Dr. Albert Mohler, são influenciadas pelo desejo e engano. As nossas decisões, os nossos propósitos, os nossos projetos são influenciados por este bunker de desejos que temos no nosso coração, o desejo e o engano. O sábio rei disse-nos, em Provérbios capítulo 23, versículo 26, dá-me, filho meu, o teu coração, o núcleo dos teus desejos, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Capítulo 27 do mesmo livro, versículo 20, o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Eclesiastes capítulo 2, versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. O ser humano é um poço de desejos. E os olhos e o coração são duas coisas muito importantes quando falamos do ser humano como um poço de desejos. Um condiciona sempre o outro. O coração sempre condiciona os olhos e os olhos sempre condicionam o coração. O coração vibra pelo que captam os olhos. E os olhos viram para onde o coração deseja. O coração vibra pelo que captam os olhos e os olhos viram para onde o coração deseja. Jesus disse isto com respeito às riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23. Disse Jesus, são os olhos a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em que ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O homem é um poço de desejos.
Dito isto, nós temos que nos perguntar em que condições a mulher olha para a árvore, quando ela, depois de interagir com a serpente, agora foca a sua atenção para a árvore e para o fruto. Em que condições a mulher olha para a árvore? Bem, nós estudámos isto, mas eu gostaria de relembrar. Ela começa a ver a árvore através da proposta do dragão. O coração do dragão começa a formar dentro de Eva. Então ela abraça a proposta do dragão. E uma das primeiras propostas do dragão é que a ordem de Deus tem de ser colocada em questão e tem de ser revisitada. Nós temos que estudar esta palavra de Deus, a revelação de Deus. Precisamos de analisar, precisamos de criticar a palavra de Deus. A segunda proposta da serpente é que a morte não é consequência da desobediência. Não, certamente não morrerás. Traz a vida plena. Esta é a promessa da serpente. E a terceira proposta da serpente ou do dragão é ser como deuses tem de ser o objetivo das criaturas. Ser como deuses tem que ser o objetivo de todos os seres humanos, de todas as criaturas. Então Satanás traz esta proposta num contexto que ele próprio criou. Satanás traz a tentação no timing certo, lembram-se? Este é o timing da tentação, o momento certo. Ele usa o disfarce certo, a aparência certa. Este é o disfarce da tentação. Ele procura a vítima da tentação. Eva é a vítima certa. Ele depois traz o discurso da tentação e, por fim, veremos agora a consequência da tentação. E este é o desejo errado. O desejo errado. Então, abraçando a doutrina da serpente, a mulher agora abandona a ordem de Deus. Abraçando a doutrina da serpente, a mulher abandona a ordem de Deus, em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz que em Deus, em Cristo, estão todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Eva abandona isso e agora abraça a profecia da serpente, a profecia do dragão, a doutrina do dragão. E o que nós temos que aprender aqui é que só a sabedoria de Deus é necessária para que ninguém nos engane com raciocínios falazes. A Eva foi enganada. Mas nós, que vemos este exemplo agora, temos que saber que só a palavra de Deus é que protege a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, porque nós somos poços de desejos. Então, só a sabedoria de Deus é que nos livra deste engano, desta falácia, dos raciocínios, dos argumentos persuasivos que nos levam ao engano. Logo, a nossa responsabilidade diante de Deus continua Colossenses capítulo 3, versículo 7, a nossa responsabilidade diante de Deus é estar nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fomos instruídos, crescendo em ação de graças. Colossenses capítulo 3, versículo 7. E ao mesmo tempo ter cuidado, continua o texto, ter cuidado que ninguém nos venha a enredar, a levar como despojo, como um conquistador, como um soldado que conquista uma cidade e leva todos os prisioneiros, leva todo o despojo. Bom, nós não devemos ser esse despojo para a mentira. Cuidado que ninguém nos venha a enredar com a sua filosofia vazia e com subtileza. O texto diz com filosofia e vãs subtilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Agora, eu acho interessante neste texto de Colossenses a palavra que é usada aqui, vãs subtilezas, a palavra subtileza. E a palavra subtileza acaba por ser a pedra angular e o coração de tudo aquilo que eu gostaria de transmitir esta manhã. Subtileza significa enganar, seduzir, aquilo que dá uma falsa impressão, seja por aparência, afirmação ou influência. A mesma palavra é usada em Efésios 4, 22, onde Paulo fala de desejos enganosos. E significa desejos excitados pelo engano. Desejos excitados pelo engano, dos quais o engano é a sua força. O engano é que é o motor daquele desejo. E não o desejo enganoso em si mesmo. Aqui Paulo fala deste desejo, desta sedução como algo vazio. Este é o engano, é vazio de lucro. Nós caímos nele, mas não existe lucro. Tem falsa promessa de lucro. Então o apóstolo Paulo diz que devemos ter cuidado com esta filosofia. A filosofia que seduziu Eva. Contudo, Eva aproxima-se da árvore, porque ela já foi enganada,
e ela aproxima-se da árvore proibida com o desejo enganado e aprisionado pela, não a sabedoria de Deus, mas a sabedoria diabólica. Ela tem o seu desejo cativo da sabedoria diabólica e agora aproxima-se desta árvore com o intuito de obter o conhecimento divino. Eu quero conhecer aquilo que Deus conhece, quero saber aquilo que Deus sabe, eu quero ser um Deus. Eu quero ser um Deus. Então chegamos a esta parte das consequências do engano. As consequências do engano, o desejo errado. E a coisa que vamos ver é a visão que resulta deste engano. Porque vocês lembram-se que Eva está ali no jardim e ela já não está a olhar para a interação da serpente, ela não olha para a serpente, ela agora olha para a árvore. Agora ela tem uma nova visão. Olha para este fruto, para esta árvore. E ela já não olha para a árvore da mesma forma. Que visão é esta que advém do engano? Que visão é esta que advém, que nasce do engano? Bem, é a visão de que o fim supremo e principal do homem não é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, mas glorificar a si mesmo e desfrutar-se para sempre. O fim principal do homem já não é glorificar a Deus, como diz o catecismo do Westminster, o catecismo dos presbiterianos. O foco já não é agradar a Deus, o foco já não é viver para Deus. O foco agora, quando olha para a árvore, é olhar com a visão de que eu tenho que satisfazer a minha vontade, os meus desejos. Sim, porque eu sou um poço de desejos. Como é que eu satisfaço todos estes desejos? Por outras palavras, a autossatisfação e a autorrealização dos desejos de Eva torna-se a razão e o propósito do universo. Deus já foi descartado. Agora é o desejo que é o propósito do universo. Como disseram um antigo grupo de rap dos anos, digamos que é dos anos 80, e ainda ouvi algumas músicas deles, chamavam-se De La Soul. De La Soul. Eles tinham uma música que tinha este título, It's Just Me, Myself and I, que significa é só eu e apenas eu somente. E Eva olha para a árvore assim, é só eu e apenas eu somente. Não há Deus. O meu desejo é o foco da minha vida. Todos nós somos depósitos de desejos, anseios, aspirações e concupiscências. E criámos um mundo, por causa da queda, onde o apetite, a contemplação e o conhecimento têm como objetivo final a felicidade humana. Afinal de contas, não existe nada mais importante na nossa vida que a nossa felicidade. Eu num dia tive um familiar que estava para tomar uma má decisão para a sua vida e a justificação que ele me deu foi: eu preciso de ser feliz. Eu preciso estar com esta pessoa porque eu tenho que ser, depois de tudo aquilo que eu sofri nesta vida, eu não tenho direito a ser feliz. Então a felicidade torna-se a pedra angular de todas as suas decisões. E se a felicidade é o objetivo da tua vida, então tudo vale para encontrar essa felicidade. A felicidade tornou-se para Eva o Deus dela. O objetivo agora, o objetivo final da sua vida, era a felicidade. Logo, uma visão que está envenenada pelo engano acredita que tudo o que está diante dos seus olhos é seu e existe para servir os seus interesses. Tu, minha querida esposa, estás aqui para servir os meus interesses. O meu carro, os meus interesses. Os meus pecados, os meus interesses. As minhas coisas, os meus filhos, os meus interesses. A minha igreja, os meus interesses. Tudo o que está à volta é para satisfazer a minha felicidade. Servir os meus interesses. Tudo isto porque Eva, vivemos num mundo assim porque Eva toma a decisão de dar prioridade aos valores pragmáticos, à aparência estética e aos desejos acima da palavra de Deus. O seu apetite, a estética, os seus desejos sensuais estão em cima da palavra de Deus e da revelação de Deus. Então este texto que nós lemos em Gênesis capítulo 3 demonstra que o novo conhecimento impulsiona o desejo de Eva, direcionando os seus olhos não para aquilo que é permitido, mas para aquilo que é proibido. Este é o foco de Satanás. Certo comentador escreveu o seguinte: a forma da tentação de Satanás é apresentada neste capítulo 3. Adão e Eva estão cercados por maravilhosas árvores e provisões no jardim, inclusive a árvore da vida.
Mas tudo o que Eva vê é uma árvore da qual não podem participar. Imaginem o cenário. Eva agora está naquele momento diante da árvore. E todas as coisas boas que Deus criou, agora está tudo em preto e branco. É como aquelas fotos que vemos às vezes, né? Que está tudo a preto e branco, mas existe uma flor que tem cor. Ou um caderno que tem uma cor, ou qualquer coisa que tem uma cor. Esta é a visão de Eva. Tudo está a preto e branco. A única coisa que brilha e tem cor é aquela árvore. O seu cheiro, o sabor, tudo o que é o mais importante, tudo aquilo que capta a sua atenção e o seu prazer, os seus desejos, é aquela árvore. E o autor continua. Diz que uma vez que Satanás consiga que nossos olhos estejam voltados para o que não podemos fazer, com certeza o faremos. No momento em que nós pusemos o nosso olhar para aquilo, para aquele troféu, para aquilo que não é nosso, não podemos ter, e os nossos apetites estão para lá direcionados, é uma questão de tempo até trincarmos o fruto proibido. É neste momento que nasce o hedonismo, o egocentrismo. Eva deu ouvidos à criatura em vez do Criador e escolhe o desejo pessoal acima da palavra de Deus, estabelecendo como meta de sua vida a autorrealização. Busca o teu sonho, busca o teu desejo. Qual é que é o teu propósito? Busca. Onde é que está o teu apetite? Onde é que está o fogo que move as tuas entranhas? É isso que deves buscar. É proibido, não importa. É isto que tu desejas? Boa. Então, para Eva agora, já não é Deus o propósito. É a autorrealização. A autorrealização. Agora, a serpente, ao tentar o casal, ele conhecia este casal. Ele sabia o que eles eram. E ao tentar o casal, a serpente sabia que Adão e Eva não tinham pecado. Então, Satanás sabe que estes não são seres que foram criados com pecado. Eles não têm pecado. Porque Deus não dá origem ao pecado. E o nosso irmão David, daqui a uns tempos, ele vai falar sobre a origem do mal. O que é um grande mistério, é algo complicado de se entender. Mas Satanás sabia que eles não tinham pecado. Mas Satanás sabia uma coisa. Satanás sabia que Adão e Eva tinham desejos. Satanás sabia que Adão e Eva eram um poço de desejos. Os seus desejos, Deus criou os seus desejos para corresponder àquilo que era permitido. Mas agora Satanás quer canalizar os seus desejos àquilo que é proibido. O que o dragão precisa de fazer agora é criar uma estratégia, já a criou, para direcionar os desejos para o que era proibido e gerar na mente de Eva uma visão de enriquecimento material, estético e mental que aparentava dar valor, dar vida à vida, digamos assim. Então Satanás quer criar isto. O proibido é que dá vida. O proibido é que é bom. O proibido é que traz a satisfação. Aquilo que tu não podes ter é que deve ser permitido. Então Satanás leva as atenções de Eva para aquilo que é proibido. Então, dito isto, a primeira coisa a ver nesta visão resultante do engano é que a visão resultante do engano tem apetite por coisas proibidas. A visão resultante do engano tem apetite por coisas proibidas. É isso que nos diz o versículo 6. O versículo 6 diz, vendo a mulher. Lembram-se daquilo que nós falámos sobre o coração e a visão? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Vendo a mulher olha para a árvore como se ela nunca tivesse estado lá e agora percebe que esta é uma árvore boa para se comer. Ela é boa. Agora, os olhos físicos da mulher, movidos pelos olhos do coração, observam o fruto de maneira distinta. Ela não vê o fruto da mesma forma. Eu gostaria de dizer duas coisas acerca deste apetite por coisas proibidas. A primeira é que este tipo de apetite não pode ser dominado por filosofias humanas. Este tipo de apetite não pode ser domado ou dominado por filosofias humanas ou tradições humanas. E que este tipo de apetite dá um novo valor e propósito às coisas. Este apetite, que é levado pelo engano, dá um novo valor e propósito às coisas. Vamos ver o primeiro. Este tipo de apetite não pode ser domado por filosofias humanas. Agora, Eva, ela antes acreditava que o fruto nem poderia ser tocado. Mas agora
pensa que o fruto pode ser comido. Agora é interessante porque quando o texto coloca esta expressão, quando Eva usa aquela expressão não pode ser tocado, os israelitas que estão ali nas planícies de Moab podiam se lembrar dos 10 mandamentos e podiam se lembrar de toda a lei mosaica. Porque a estrutura da frase é muito parecida com aquilo que está em Levítico capítulo 11, versículo 8, que diz: da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Então ela coloca, quando ela traz aquela tradição, não é? Ela diz que não pode comer, nem pode tocar, para que não morrais. Parece que ela está a dizer que o fruto é imundo. E nós sabemos que todas as coisas são boas, e todas as coisas que Deus criou são boas. Então Eva antes acreditava que o fruto nem poderia ser tocado, como se fosse algo impuro. Mas agora é um fruto bom para se comer. Então ela caiu de tal forma na sedução da serpente que o que não podia ser tocado agora pode ser comido. E este é o processo da tentação, da sedução das nossas paixões. Aquilo que muitas vezes, pelo legalismo, nós pensamos que nem podia ser tocado, nem podia ser olhado, quando o legalismo cai, agora pode ser comido. Então Eva acreditava que não podia ser tocado, agora podia ser comido. Ora, nem tocareis, como está escrito no capítulo 3, versículo 3 de Gênesis, foi um preceito acrescentado por Eva, não foi aquilo que Deus disse. Foi uma doutrina sua, ao qual estava ela voluntariamente sujeita. Ela colocou esta regra e diz: agora eu vou-me sujeitar a esta regra que eu própria criei. Assim são os dogmas humanos, são as filosofias humanas, são as tradições humanas. São um culto autoimposto. São um culto autoimposto. Aparentam sabedoria, mas são impotentes contra os desejos da carne. São impotentes para proteger os desejos. E nós somos um poço de desejos. Deixem-me mostrar esta passagem de Paulo, Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23. Colossenses 2, 20 a 23. Diz assim o apóstolo Paulo: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Tradições de homens não podem proteger desejos. Tradições de homens não protegem e não cuidam dos desejos do homem. Agora, o legalismo, e Eva depois aprendeu isto às suas custas, o legalismo foi impotente para proteger os desejos de Eva. Foi facilmente escravizada pelos seus desejos, porque era a tradição e não a palavra de Deus que domava esses mesmos desejos. Não tocareis para que não morrais. Esta era a tradição. Uma vez derrubada tal tradição, os desejos ficam expostos ao engano e, como um condutor cego, andam de forma descontrolada. Aquela tradição que Eva criou eram apenas muros de papel. Uma vez furados os muros, ela entrega-se completamente à devassidão. Só existe um muro que é firme, e esta é a palavra de Deus. É esta palavra de Deus é que protege os nossos desejos. Então o que Eva fez aqui foi legalismo. Os irmãos podem perguntar: o que é legalismo? O que é de facto legalismo? Certamente legalismo não é o ato de cumprir a lei de Deus. Isso não é legalismo, isso é santidade, é piedade. Cumprir a lei de Deus não é legalismo, é santidade, é piedade. Legalismo é criar tradições à volta de uma lei específica para reforçar a autoridade dessa lei. A lei está muito diluída, está muito fraca. Deixa-me criar mais umas leis para dar força a esta lei. A lei de Deus é fraca. Deixa-me colocar um pouco mais de picante e sal nesta carne aqui. Então, colocando a tradição ao mesmo nível da autoridade de Deus, temos então as filosofias dos homens. A tradição é elevada para o nível da autoridade do mandamento de Deus. Logo, é a obediência à tradição que se torna essencial para uma vida piedosa, conforme a mente do legalista. Não havia nenhum mal o facto de Eva criar regras para a sua vida, limites para a sua vida. Agora, o que ela não podia dizer é que a condição para não morrer era cumprir a sua tradição.
O problema foi dizer que o tocar resultava em morte. E isso sim é legalismo. Deus não está obrigado a vincular as suas promessas, a sua proteção às tradições humanas. Deus está comprometido com as suas promessas à sua palavra e não às minhas leis e às minhas tradições. Então este tipo de apetite não pode ser domado por filosofias humanas. Se nós pensamos que as nossas regras é que nos defendem contra a queda, são as nossas regras, as nossas tradições é que protegem as nossas emoções, estamos muito enganados. Então não só isso, mas também este tipo de apetite que Eva tem agora dá um novo valor e propósito às coisas. Agora, por favor, tenham um pouco de atenção que este ponto pode ser um bocadinho mais complicado. Este tipo de apetite dá um novo valor e propósito às coisas que nós vemos. Agora, nós sabemos pela Bíblia que a árvore já era boa. É isso que nos diz Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus criou tudo muito bom e todas as árvores no jardim eram boas, conforme Deus criou. Mas Eva agora dá um novo valor ao fruto, porque na sua mente a árvore tem um novo propósito. O propósito desta árvore era não ser comida. Mas agora Eva dá um novo propósito a esta árvore. E o novo propósito é para se comer. Este é o propósito da árvore. O que Eva está a dizer é que Deus criou esta árvore para se comer. Se é boa, é para se comer. E eu sinto desejo por ela, então ela deve ser boa para se comer. Mas o facto de ser boa não implicava que podia ser consumida. As árvores que eram boas para serem comidas eram as que tinham a autorização do Criador. A que tinha a restrição era uma árvore boa, a árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma árvore boa, mas não devia ser comida. O propósito que Deus deu a esta árvore foi de não ser comida. E ela era boa por isso. Mas Eva está a dizer, não. O que é bom é o comer desta árvore. Então o facto de ser boa não implicava que podia ser consumida. Porque nem tudo o que é bom é para se ver, como dizem por aí, o que é bom é para se ver. Nem tudo o que é bom é para se comer, e nem tudo o que é bom é para se conhecer. E Deus criou um mundo em que suas proibições e as suas permissões são todas boas. Mas para Satanás não é bom. Então agora o que está a borbulhar na cabeça de Eva é que o atributo de ser bom, daquela árvore só fará sentido se for comido. O que está a trabalhar agora no momento, no coração de Eva, no interior de Eva, já não é a palavra de Deus. O que está a trabalhar é o seu ventre. Deus já saiu do trono do seu coração. A palavra de Deus já saiu do trono do seu coração. A vontade de Deus já saiu do trono do coração de Eva. Agora o que está sentado no trono do interior de Eva são os seus rins, é o seu estômago, é o seu ventre, é a sua vontade. E é interessante esta expressão de ventre. Porque o Deus de Eva agora é o seu ventre, não é Deus. Romanos capítulo 16, versículo 17 a 18, Paulo, quando fala dos falsos mestres, ele faz uma descrição destas figuras, destas pessoas. E ele diz o seguinte, Romanos capítulo 16, versículo 17 até o 18, diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas servem o quê? Servem o próprio ventre. Eles servem as suas emoções. Eles não colocam nenhuma restrição para as suas paixões e para os seus apetites. O apóstolo Paulo continua em Filipenses capítulo 3, versículo 17 a 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. São homens, são pessoas que estão escravizadas aos seus desejos. O seu Deus é o ventre. E Eva agora olha para o mundo desta forma, em que Deus já não é Deus, o seu Deus é o ventre. Ou seja, ela olha para a árvore que está no meio do jardim, e ela só faz sentido, a sua bondade, o facto da árvore ser boa, só faz sentido se for comida. Ou seja, não é boa, a árvore não é boa se ela ficar sem ser tocada, sem ser comida. Por isso, se a árvore não é boa para ser comida, qual é a razão e o propósito dessa árvore? Pensa Eva, provavelmente.
Se a sua aparência saborosa não está ali para servir os meus apetites, a sua existência não tem propósito. Então Eva define o propósito das coisas à sua volta conforme o seu apetite. Ela olha para tudo aquilo que está à sua volta e define essas coisas conforme o seu apetite. Essa árvore só é boa se eu puder comer. Essa coisa que eu quero para a minha vida só é boa se me servir os meus apetites. Então, como eu vejo que é adequada para os meus apetites, eu vou buscá-la. Então a Eva agora está a pensar assim: bom para Eva já não está radicado no que Deus diz que intensifica a vida, mas no que a pessoa pensa ser desejável para elevar a vida. Aquilo que é o meu desejo é que dá sentido à minha vida. Este frio que eu sinto na barriga, este desejo, eu tenho que buscar o que está no meu coração. Isto é um ardor que está em mim. Se é um ardor, se é um desejo forte que eu tenho, só pode ser bom. Só pode ser bom. E esta é a filosofia dos nossos dias. Segue o teu coração, segue os teus desejos. Mas aquilo é proibido, não importa. O que importa é o teu desejo. E o teu desejo é que vai definir se uma coisa é boa ou não. Então o desejo, a concupiscência, o salivar da boca, ouçam isto. Porque é isto que nós experimentamos cada vez que estamos diante do proibido. Diante de uma página web. Diante de um dinheiro que não é nosso. Diante de alguma tentação, o que nós sentimos é o desejo, a concupiscência, o salivar da boca, o aperto do ventre e as alterações do ritmo cardíaco. E todo este processo químico que acontece dentro de nós, e espiritual também, maximiza a qualidade das coisas que nós não podemos tocar. Elas agora são mais apetecíveis do que eram antes. São maiores, são mais belas. Tudo ficou a preto e branco. Mas aquilo que é proibido agora foi maximizado. O salivar da boca, o aperto no ventre, o batimento do coração. Aumentaram para Eva as qualidades da árvore. Aos seus olhos, esta árvore já não tem título de dela não comereis. Ela agora tem o título dela comereis livremente. Por isso, na mente da mulher, a árvore do conhecimento do bem e do mal não é boa para ser proibida. Ela está a dizer: Deus, tu colocaste esta árvore para ser proibida e disseste que era bom. Isso não é bom. Eva está a dizer que esta árvore do conhecimento do bem e do mal não é boa por ser proibida, mas é boa por ser comestível. É por isso que ela é boa. Se vai servir aos meus apetites, ela é boa para mim. Agora, isto é uma coisa que não é comum, mas eu já estou mesmo a terminar a minha pregação. Está bem? 36 minutos. E eu gostaria de concluir. Com isto. Mas antes eu gostaria só de fazer uma nota aqui, que eu acho que é importante. No universo perfeito de Deus, todas as permissões e proibições são boas. No sistema do diabo, todas as proibições e permissões de Deus são más. E por isso Deus agora tem que tornar aquela árvore, Satanás tem que tornar aquilo que era a proibição de Deus, que era bom, em mau. E Satanás agora quer tornar a sua proposta, que é má, em algo bom. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz-nos isto. Fala-nos acerca desta inversão de valores éticos. Desta inversão de valores. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Gostaria de concluir só dizendo isto. João, e nós vimos a passagem, João diz-nos que isto que está a acontecer com Eva é concupiscência da carne. Concupiscência da carne. Agora, eu acredito que quando João está a escrever acerca destes três desejos, desta triade que fala dos desejos do mundo, ele está a pensar naquilo que aconteceu em Gênesis. Que a mulher recebeu o apelo à carne, recebeu o apelo aos olhos, depois recebeu este último apelo do conhecimento, a soberba da vida. E ele está a colocar aquilo que ele está a dizer em paralelo com aquilo que está a acontecer em Gênesis capítulo 3. Então João diz-nos que isto é, aquilo que está a acontecer com Eva, é a concupiscência da carne. E a palavra concupiscência é interessante porque é uma palavra que denota desejo. Pode ser usado como cobiça, ganância, um mau desejo, mas também pode ser usado, esta palavra pode ser usada para falar de um bom desejo. Então, de certa forma, é neutra nesse sentido. Mas
João está a falar aqui do mau desejo, do desejo da carne. E esta é uma visão, a visão que Eva tem e que muitos de nós muitas vezes temos, esta é uma visão que vive sedenta e faminta por coisas proibidas. Por favor, ouçam isto. Esta é uma visão que vive sedenta e faminta por coisas proibidas. Uma visão enganada acredita que as coisas proibidas são boas. Uma visão enganada acredita que as coisas proibidas são boas. Acredita que o nosso desejo é o árbitro que determina o que é realmente bom. Esta é a visão que está mergulhada no engano. O nosso desejo enganado ilude a nossa visão e cria um mundo que não é real. Todas as coisas que nós vemos, que nós pensávamos que eram más, visto que o nosso coração já está enganado, agora cria esta ilusão que afinal não eram tão más. Afinal são boas para servir o meu apetite. O nosso desejo enganado ilude a nossa visão e cria um mundo que não é real, é apenas uma ilusão. Nós pensamos que aquilo é bom, vai-nos trazer satisfação, mas no final não traz. Este desejo enganado cria um mundo em que o bom é mau, o mau é bom, um mundo em que o doce é amargo, o amargo é doce, um mundo onde a luz é trevas e as trevas são luz, um mundo onde o que é bom é para se ter e se eu desejo é porque é bom. Este é o mundo daquele que tem o seu desejo enganado. Um mundo onde o que é bom é para se ter e se eu desejo é porque é bom. Quando vivemos no engano, tudo aquilo que está na nossa visão periférica tem de ser adquirido, tem de ser consumido, tem de ser contraído, tem de ser possuído porque é bom. Os nossos desejos tornam-se escravizados àquilo que nós pensamos na ilusão que é bom. O lema da nossa vida torna-se: eu quero porque é bom para satisfazer o meu apetite. Ontem eu estava na casa de alguns irmãos e uma criança queria uma coisa, o filho deles queria uma coisa. Eu perguntei: por que tu queres isso? Porque eu quero. Porque eu quero. O nosso lema torna-se: eu quero porque é bom para satisfazer o meu apetite. Eu entrego-me à gula porque é bom para satisfazer o meu apetite. Eu entrego-me ao sexo com o meu namorado ou a minha namorada porque é bom para satisfazer o meu apetite. Vou jogar mais uma vez o placar do Totoloto ou a raspadinha porque é bom para satisfazer o meu apetite. Vou beber mais um copo porque é bom para satisfazer o meu apetite. Vou ver mais uns corpos seminus nas redes sociais porque é bom para satisfazer o meu apetite. Vou faltar ao trabalho porque é bom para satisfazer o meu apetite. Não vou perdoar nem pedir perdão ao meu próximo porque é bom para satisfazer o meu apetite. Quero ser o centro das atenções, quero ser um objeto de comiseração porque é bom para satisfazer o meu apetite. Já não vou mais à igreja porque é bom para satisfazer o meu apetite. Etc, etc, etc. Somos um poço de desejos. Porém, quando comemos o proibido, e esta é que é a maior tragédia, quando comemos o proibido e alcançamos o que queríamos, descobrimos depois que a boa satisfação que nos foi prometida era apenas uma ilusão. Aquilo que eu pensava que era bom, afinal, eu repudio aquilo. Depois de ter clicado naquela página da internet, depois do meu apetite estar satisfeito, eu odeio-me. Depois de ter entrado naquela cama com aquela pessoa, depois de consumado, eu arrependo-me. E quando nós vemos isto, nós vemos que tudo aquilo que nós projetamos era apenas uma ilusão. Deixa-me ilustrar com esta história, muito conhecida. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 1 a 15. Ouçam com atenção e vejam que todos nós temos um Amnon no nosso coração. Todos nós temos um Amnon no nosso coração. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1 até ao versículo 15. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se namorou ou apaixonou-se dela. Reparem, apaixonou-se dela. E angustiou-se Amnon, estava em depressão por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, pareceu-lhe impossível fazer coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem como uma serpente. Era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por
porquê que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando o teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a, eu preparar uma comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a amassadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: traz a comida à câmara e eu comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentia por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te, vai-te embora, vai. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria laçando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não quis ouvir. Chamou o seu moço, que o servia, e disse: deita fora esta, e fecha a porta após ela. Todos nós temos um coração de Amnon. No momento que tocamos no fruto proibido, sentimos o peso na consciência e da culpa daquilo que fizemos. E vimos que era tudo uma ilusão. Irmãos, nem tudo o que é bom é para se ver. Nem tudo o que é bom é para se comer. Nem tudo o que é bom é para se conhecer. Senhor Deus, pedimos em nome de Jesus para Tu nos ajudes a dominar os nossos desejos. Pedimos pelo Teu poder do Espírito Santo para que Tu nos ajudes, porque grande ajuda precisamos nestes tempos. Em nome de Jesus. Amém.